Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar aqui. E que responsabilidade, né? Quando nós temos algo da parte de Deus para entregar, a gente se prepara porque realmente nós somos totalmente dependentes do Senhor. A sabedoria não é humana, a sabedoria vem do alto e é isso que a gente entende, né? Que a gente está aqui pela graça, porque Deus é bom, amém? E aí, antes de começar a aula, eu queria que Alessandro passasse o primeiro vídeo para vocês, que é sobre o Ministério Verbo da Vida. Pode passar, Alessandro. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a nossa igreja, a Igreja Verbo da Vida. Uma história há mais de 30 anos aqui no nosso Brasil. Uma igreja que tem história. Vamos dizer, nós, Verbo da Vida, chegamos em Gergelim. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, é muito bom fazer parte desse ministério. É um ministério sério. É um ministério que tem história. É um ministério que tem homens e mulheres ungidos, cheios do poder do Espírito Santo e que de verdade leva a palavra de Deus a sério. Não é um evangelho pregado com mistura, é um evangelho puro. E então, hoje, em especial, nós vamos continuar falando, claro, da nossa igreja Verbo da Vida, mas em especial nós vamos falar sobre o culto da sua igreja. Então, hoje nós vamos aprender sobre o culto ao Senhor que nós realizamos na nossa igreja, na Igreja Verbo da Vida. Amém? Alessandro, pode colocar o primeiro cartaz com o tema. O culto da sua igreja. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos a admoestação e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Então, hoje nós estamos falando do culto da sua igreja, do culto na igreja Verbo da Vida. Todos nós sabemos que cada denominação tem o seu modo, a sua organização de culto, mas nós precisamos entender como funciona o culto na nossa igreja. E o versículo-chave a passagem bíblica, o versículo-chave é esse, onde o autor do livro de Hebreus fala como um alerta, que quando estiver se aproximando o grande dia, que a gente não deixe de congregar, como era costume de muitos. Vocês veem que o nome dia está com D maiúsculo, não é um erro de português, né, professora Roselene? Realmente é um dia grande, é o grande dia do Senhor. Então, que essa mesma advertência feita aos hebreus também sirva para nós, que quando a gente perceber que o dia do Senhor voltar, o nosso Jesus, mais nós congregamos, mais nós temos esse desejo de vir à igreja, de cultuar ao Senhor, porque cultuar ao Senhor, congregar é bíblico. E, falando em congregar, eu gostaria também de ler para vocês esse lembrete que eu fiz aqui sobre igreja. A gente escuta muito aquela frase, igreja somos nós, e somos mesmos.
Nós somos igreja. Mas nós não somos igreja só, separado e isolado. Porque se a Bíblia diz que Jesus é o cabeça, todo cabeça tem um corpo. E o corpo, na Bíblia, é chamado de igreja. Então, nós somos mesmo a igreja do Senhor, mas nós somos a igreja num corpo. E um corpo é formado por membros. Então, a igreja do Senhor somos nós, juntos, em unidade. Eu coloquei aqui, lembrar que a igreja é o corpo de Cristo, em unidade, e que o corpo é formado por membros, e estes formam o todo. Não se pode ser igreja sozinho, isolado, separado do corpo, pois um membro separado do corpo, ele necrosa, ele morre. Então, se você não estiver ligada ao corpo, falando aqui, fazendo uma comparação com o nosso corpo humano, se um dedo, se uma mão, se um órgão parar de receber a circulação do sangue, ele morre, ele para de receber oxigênio, ele não faz mais parte, e aí ele está morto, sem vida, não tem mais função. Então, nós não somos igreja sozinhos. Eu escuto muito isso e eu acredito que vocês também. Então, uma forma de você explicar ao seu irmão que não veio mais para a igreja, ou que nunca quis vir à igreja, todos nós temos casos na família, eu mesma tenho, e acredito que todo mundo. Então, em Hebreus, no livro de Hebreus, nós já recebemos essa instrução, essa advertência de congregar, de estar juntos, da gente estar em comunhão no culto ao Senhor, amém? Então, hoje nós iremos falar sobre a igreja que você congrega, verbo da vida, em especial a organização do culto ao Senhor na sua igreja. Nós já entendemos que é bíblico congregar, não é uma invenção de homens. Por exemplo, aqui na apostila que vocês, acredito que vocês estão com ela em PDF, né, pastor Felipe? Pronto. Depois vocês vão dar uma lida. São apostilas pequenas, mas são riquíssimas em conhecimento. Então, eu mesma fui muito abençoada quando eu li, porque assim, graças a Deus, eu estou já na Igreja Verbo da Vida há mais de 10 anos, então faz um tempinho que eu fiz esse curso de discipulado. Então, para mim, é uma bênção, porque eu estou revisando também. No que nós viemos para cá para ensinar, nós também aprendemos, nós também precisamos estudar. Então, cultuar, congregar é bíblico. Tem pessoas que dizem assim, mas Jesus não tinha uma igreja, não. Ele andava por aí, no meio do templo, debaixo das árvores. Ele andava, ele estava ali debaixo das oliveiras, ele estava no monte. Mas a Bíblia também diz que Jesus estava no templo, que Jesus estava na sinagoga. Então, se nós somos imitadores de Cristo, por que que nós não vamos cumprir esse princípio bíblico, né? Então, assim, por exemplo, se a gente for dizer como, Jesus não teve igreja, não era igreja naquele tempo, não precisava, vocês podem ir lá em Lucas, quem tiver sua Bíblia, por favor, aí, pode abrir no livro de Lucas 4:16. Vamos dar ênfase a essa informação. Vamos fazer como os irmãos de Bereia, que os irmãos lá em Bereia, quando eles recebiam esse ensinamento, eles chegavam em casa, eu vou olhar agora se isso aqui é verdade. Isso é muito bom. Então, vamos ver se Jesus precisava de um templo, se ele foi para a igreja, porque se Jesus precisou, nós também precisamos, amém?
Lucas 4:16. Vamos ver o que diz no livro de Lucas 4:16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, falando aqui ainda de Jesus, quando jovem, quando ele ia e vinha de muitos lugares, com sua família, com seus irmãos. Então, vamos ver o que diz no versículo 16 do livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, ele foi a Nazaré. Ele quem? Jesus. Onde havia sido o quê? Criado. E no dia de sábado, entrou aonde? Na sinagoga. Como era o quê? Seu costume. E levantou-se para ler. Existia um culto, existia uma congregação, existia um ajuntamento e Jesus participava. Amém? Então, congregar é bíblico. Jesus também precisou ir à sinagoga e ele passava isso como exemplo para nós. Vamos ver também Mateus 26, 55, o que diz sobre Jesus, que também precisava do templo, que congregava e que mais lá na frente ensinava. Mateus 26. Meu Deus, que calor. Capítulo 26 do livro de Mateus, versículo 55. Aqui já é aquela parte em que Jesus estava caminhando para a crucificação, né? Eles estavam procurando Jesus para prendê-lo. Aí aqui no capítulo 26, versículo 55, diz assim, 5:5. Naquela hora, Jesus disse à multidão, vocês podem, quando eu pedir para vocês repetir, aí vocês podem repetir, por favor. Naquela hora, Jesus disse à multidão, estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Vocês podem repetir o que diz em seguida. Pode repetir, no templo... Espera aí. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender com espadas e varas? É aqui. Todos os dias eu estive ensinando no templo. E vocês não me prenderam. Então, Jesus já ficou confirmado. Congregar é bíblico. Jesus é o nosso maior exemplo. E está em união, em unidade. É uma das passagens no livro de Hebreus que nos alerta que nós devemos congregar quando nós percebermos que está perto do grande dia do Senhor. Amém? Então, continuando aqui falando sobre agora o cultuar ao Senhor, nós vamos agora entrar nós vamos entrar agora em detalhes sobre o culto na nossa igreja, na Igreja Verbo da Vida. Antes de eu chegar na Verbo da Vida, eu visitei outras denominações, outras igrejas. E cada igreja tem o seu jeito de cultuar ao Senhor. Amém?
Assim como cada família também é diferente na sua casa, né? Mas nós, quando fazemos parte de uma família, nós precisamos conhecê-la, nós precisamos conhecer como ela funciona, como a gente faz parte de uma igreja, é necessário que você saiba que aquela igreja teve uma história, que aquela igreja tem a organização do culto. Amém? Então, agora nós vamos entrar na parte de organização do culto. Alessandro, pode colocar o segundo cartaz, por favor. Primeiro, para que a gente vem para o culto? Porque o culto vamos repetir o que é o culto? Primeiro, o culto é um momento com Deus, é um momento de adoração, é o ensino da palavra, é o encontro com os irmãos, é crescimento espiritual. Então, nós precisamos cultuar por isso. E o nosso culto na nossa igreja é exatamente para isso. É um momento que nós temos com Deus. É um momento que nós viemos para a igreja para adorá-lo. É um momento especial que nós tiramos para o Senhor. É um momento em que nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. É por causa da palavra que nós somos ensinados a andar, a viver de acordo com aquilo que Deus quer. Porque a palavra é a palavra de Deus. Amém? E é esse encontro maravilhoso que nós temos com os irmãos. Minha gente, eu já tive muitos momentos na minha vida. Nós temos uma família natural, amém, por isso. Entendemos a importância, mas nós precisamos dessa família espiritual, dessa família em Cristo. Nós somos uma família em Cristo, aqui nessa igreja, Verbo da Vida. E nós precisamos muito uns dos outros. Já passei momentos em minha vida que mesmo eu sabendo o quanto minha mãe me ama, o quanto meu pai, meu marido, mas naquele momento o Senhor disse, chama uma irmã. Chama as irmãs do coque. Alguém já ouviu falar nas irmãs do coque? A gente brinca e tudo, mas são aquelas irmãs que vivem realmente uma vida de oração. E naquela hora eu entendi que eu precisava das minhas irmãs. Eu precisava dos meus irmãos, da oração das minhas irmãs. A oração em concordância, ela é poderosa. Amém? Então, nós estamos aqui para ser esse apoio para a vida do outro. Fátima, vem aqui em casa. Dalígia, vem aqui. Rosalene, gente, vamos nos unir, vamos orar por a causa tal. Minha gente, é poderoso. Eu já vi e eu vejo e ainda vou ver muitas obras do diabo serem desfeitas por causa do poder da oração em unidade. E nós precisamos dos irmãos. Isso é comunhão. Às vezes até aqueles momentos que nós ficamos ali fora, após o culto, isso estreita os laços. Aonde eu encontrar Girlane, né? Ei, tudo bem? E aí, mulher, a paz do Senhor? Onde foi que eu tive esse contato com ela? Por quê? Porque nós somos da mesma igreja. Porque existe uma comunhão entre nós. Amém? Não é, irmã Célia? Muito feliz de ver você aqui, amém? Então, o nosso culto, na nossa igreja, como em outras, ele tem uma organização para acontecer. Porque a Bíblia nos ensina que tudo nós devemos fazer com ordem e decência. E quando a gente está iniciando numa igreja, é interessante, é importante a gente saber como funciona a organização do culto, o que pode fazer, o que não pode, o que pode virar uma desordem. Eita, isso aqui. Por exemplo,
eu, às vezes, assim, bem no início, eu estava na igreja e eu chegava assim. Aí eu vinha lá na igreja em Araripina. Aí eu vinha e sentava assim, em qualquer lugar. Isso na maior inocência. Mas existe uma ordem no culto, como existe uma ordem em qualquer instituição. Se você chegar numa sala de aula, numa escola, se você chegar no fórum, lá tudo é organizado. Na igreja do Senhor não pode ser diferente. Pelo contrário, precisa ser até melhor, porque as coisas de Deus são excelentes. Amém? Vamos passar para o terceiro cartaz, onde eu vou falar. Antes de falar da organização do culto, eu também quero mostrar a vocês que a nossa igreja, Verbo da Vida, nós temos esses 4 tipos de culto que nós fazemos ao Senhor. Nós vamos também realizá-los aqui em Gergelim, amém? Eu creio. Por enquanto, nós estamos tendo o culto de louvor e adoração, não é isso, pastor? Que é aos domingos. Mas nós vamos chegar no culto de oração, nós vamos chegar no culto de ensino e nós também já temos o culto da Santa Ceia. Então, esses são os cultos que existem hoje na nossa igreja. O culto de louvor e adoração é esse culto que nós temos aos domingos. O culto de oração é um culto poderoso, onde nós saímos de nossa casa, viemos ao culto e nós viemos intencionados a orar por causas, a orar por situações, a orar em agradecimento a Deus por causas também resolvidas. Então, é um culto maravilhoso. Em breve, né, Dalígia, nós vamos ter esse culto de oração em nossa igreja, amém? Então, aí são os 4 cultos que a Igreja Verbo da Vida realiza. Todo culto, ele é organizado. Tem a ordem do culto. Isso aqui não fui eu que fiz. Aqui é um versículo bíblico. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. Ai, meu Deus, o povo nem se mexe, o povo nem isso, o povo nem aquilo. Gente, a Bíblia diz que nós fazemos tudo com ordem e decência. Não, mas e quando vocês dançam? Dançar no espírito alegre, porque nós carregamos esse fruto, é a alegria do Senhor, é bíblico. Quando a gente fala de ordem, é aquela ordem de você entender que está acontecendo um momento, você não vai ficar com conversas paralelas, você não vai ficar passando para lá e para cá, você não vai querer ir lá na porta fazer o que é a vez da recepção fazer, que são os diáconos. Então, a ordem do culto, Verbo da Vida, é essa daqui. Você vai chegar na igreja, de preferência, cedo. A gente se atrasa, porque imprevistos acontecem. Nós, donas de casa, que tem filhos, família, marido, a gente se atrasa. Mas, quando a gente chegar atrasada, é interessante você chegar com muita descrição, sentar lá atrás, porque senão até quem está ministrando a palavra vai parar. Porque isso atrapalha. Não atrapalha na sala de aula, não é, Rosalene? Nós estamos aqui, dando aula, aí um aluno entra, aí estamos dando aula, aí outro aluno entra, aí outro aluno entra. Então, primeiro de tudo, chegarmos com antecedência. Se o culto é 6 horas, vamos chegar às 6 horas. Vai acontecer atrasos? Vai. Se acontecer, senta discretamente lá atrás, quando já tiver todo mundo no louvor, naquela hora que você não for mais no centro da atenção, aí você sai, vem para aquela cadeirinha que você está com vontade, amém? Quando nós chegamos na igreja, Verbo da Vida, de Gergelim, a igreja local,
ou na de Araripina, ou na de Petrolina, ou na de Campina Grande. A ordem é uma só. Nós somos um ministério excelente. Então, quando você chega, vai ter pessoas para lhe receber. Geralmente, ali na porta, para lhe receber com toda delicadeza, com toda excelência. Esses são chamados os diáconos. Por exemplo, nós aqui, Alex é diácono, eu também já sou, Alessandro, Dejane, tem mais alguém aqui? Não, né? E Elânia e Cláudio. Então, sempre vai ter pessoas ali para lhe dar a paz do Senhor, para dizer que você é bem-vinda, é bem-vindo. Também eu mesma, isso serve para mim, porque eu sou muito assim, de conversar. Aí, ei, mulher, tudo. Não, isso não é o que o diácono tem que fazer, não. Porque senão o povo para ir olhar, a diaconiza, conversando com a pessoa que chegou, e o que é aquilo mesmo. Aí, o diácono é isso, é cumprimentar com alegria, com um sorriso no rosto, amém? Homens, em especial, cumprimenta homens com aperto de mão. Nós somos ensinados nisso. Eu nunca esqueço, Felipe, que Vanécia tinha esse cuidado de nos ensinar. Vanécia era a esposa de um pastor nosso em Araripina, aqueles pastor Jorge e Vanécia passaram com a gente muitos anos. Então, ela dizia, olha, cuidado, mulher não abraça o homem de qualquer jeito. Ah, mas é meu cunhado, ah, mas é meu primo, ah, mas é... Não, homem aperta a mão de mulher. A paz do Senhor. Às vezes, por exemplo, Felipe para mim é como um filho. É o meu pastor, mas eu estou falando de um sentimento natural. Mas vem cá, Felipe, por favor. Eu não posso chegar para Felipe, abraçando Felipe de qualquer jeito. Paz do Senhor. Olha o abraço aqui, ó. Você vê que nós mulheres somos ensinadas a isso. Nós não nos encostamos de frente a um homem, por mais que você o tenha como um filho, como um irmão, com todo respeito. Por quê? Porque isso pode escandalizar uma pessoa que não entende. Por exemplo, o meu esposo, ele ainda não congrega, mas ele vai congregar em nome de Jesus. Mas ele já parou de frente da igreja e ficou horas olhando. E depois em casa, ele disse assim, por que aquele povo fica lá na frente? Aí eu disse, é porque ali é a recepção da igreja, para receber as pessoas. E os homens abraçam as mulheres, ou seja, lá fora o mundo nos observa. Então nós temos que ter esse zelo, esse cuidado com o que nós passamos lá fora, né? E isso é muito importante. O diácono também, ele vem aqui e coloca esse copo d'água. Às vezes, o ministro está ali numa pregação, afogueada, com muita sede, e o copo seca. E o diácono levanta e vem colocar água para quem está ministrando. Precisa isso tudo? Precisa. Precisa porque isso é honra. A gente vê lá fora, o povo servindo num copo que não devia, com todo cuidado, isso é honra. Isso é dever de um diácono. Ele sai, ele vem colocar uma água, sem falar que é cuidado. Já aconteceu de você estar ali pelejando para abrir uma garrafa e derrama água. Eu já quebrei, foi um copo, minha gente, mas não foi no púlpito não, sabe? Não foi não. Então isso é cuidado. Se o ministro está livre, ele não vai passar esse vexame. Isso é honra, isso é vez de os diáconos. Outra coisa, eu vou falar algo aqui para vocês que eu tive essa curiosidade quando eu estava bem no início, e eu sempre fui muito curiosa, e eu perguntava, podem perguntar, minha gente. Os mais velhos, os veteranos estão aqui para ajudar vocês com dúvidas. Se a gente souber, a gente tem que ajudar e responder. Eu cheguei e disse para a minha colega, que já era ministra da palavra e tudo, eu disse, mulher, por que aqui o povo bota um pano em cima da gente, lá na igreja?
Então, são coisas simples, mas que pode o inimigo, o diabo, que é sujo, encucar um negócio que não tem fundamento de nada. Mas, olhe, e aquele pano, tu não sabe por que foi. Por que foi? Aí, outra vez, chegou uma irmã, também me perguntou. E aí eu me lembrei que um dia eu também tive essa dúvida. Ela perguntou até por causa da cor. Mas como é? Às vezes é um pano preto, né? Às vezes é um pano vermelho. Aí eu lembrei na hora. E a minha irmã em Cristo, que já há algum tempo diz, Fátima, ali é cuidado. Às vezes, quando a unção, aí vai ter esse momento dessa aula, né, Felipe? Ainda unção é o poder de Deus. Tem muita gente que quando o poder de Deus chega, ele cai. Moisés não aguentou a glória de Deus, então ele cai. Tem uns que correm, tem uns que pulam. Então tem gente que cai. Quando a gente cai, a gente às vezes cai de todo jeito, com a roupa levantada, vendo né, o que não pode. Aí aquele diácono vem, coloca aquele pano em você, para não escandalizar o seu irmão. Às vezes uma calça, uma vestimenta baixou, ou a blusa que não estava aqui, levantou e você ficou com um pedaço do couro de fora. Aí o outro fica, oxi, então o jeito da irmã, oxi, então o jeito do irmão. Então aquele diácono vai lá, com todo o cuidado, coloca aquele pano para te cobrir. Para te cobrir. E aí eu me lembrei de uma vez, eu falando com ela, eu digo, mulher, pois foi bom. Porque quando eu fui na igreja a primeira vez, que eu recebi dessa unção, do poder de Deus, que eu pulei tudo. Eu lembro que eu estava com uma roupa que não era muito assim, para baixo do joelho. E quando eu levantei a mão, acho que ele ficou bem aqui, não foi? Aí ela começou a rir. E aí aquela diaconisa veio ali com aquele pano, cobre, tem todo cuidado. Porque a gente não cobre, não é com a Bíblia não, viu, minhas irmãs? A gente vem com a roupa adequada para não precisar botar a Bíblia. E aí é a diaconisa que faz isso com mulheres. Não é um diácono. O diácono vai fazer isso com um homem. Apesar que não é para um homem ficar com uma blusa bem aqui, a ponto de levantar as mãos e aqui tudo. Não, não é. Mas pode acontecer. Então, diáconos, depois vocês, se uma hora ver os paninhos ali, é para esse momento, tá bom? A organização do culto antes e depois também é com eles. Vocês veem que eles ajeitam as cadeiras, botam no lugar, lavam as calçadas, olha como é que está o banheiro, tudo isso é função do diácono. Mas não é muito trabalho não? É não, porque o trabalho em Deus não é vão, e Ele é um bom pagador. A palavra nos ensina isso. E Deus, Ele nos paga com bênçãos que homem nenhum consegue pagar. Quando você vê uma bênção sem medida sendo destravada na sua vida, você pode saber que é o bom pagador que está lhe recompensando. E servir ao Senhor não é peso, não é para o pastor. Nós honramos a vida de Felipe. Claro que muitas vezes nós fazemos isso em honra à vida dele, mas nós temos que nos lembrar, é para o Senhor. Eu estou trabalhando para o Senhor. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos, a gente faça como que para o Senhor. Amém? E aí tem essa parte da organização. Uma pessoa vem e quer sentar numa cadeira, não sei onde, isso aí é com o diácono, ele te localiza, tudo direitinho. Os dízimos e as ofertas também são eles que vêm aqui para frente. Por isso que a gente tem aquela hora de falar, e o diácono vem aqui na frente e tal. O louvor e a adoração é feito pelo Ministério de Música. Roselene, Alessandro, Claudiane e tantos outros que vão descobrir os dons e os talentos aqui, né? E aí é um momento em que a igreja se concentra para louvar, para adorar o Senhor, amém? Aí vem as boas-vindas
em seguida o louvor. Terceira parte é a pessoa que se levanta e vem aqui. É como se fosse a abertura do culto, mas que a gente chama de dirigente de culto. É essa pessoa que dá as boas-vindas aqui no púlpito, que conhece a igreja, que chama para o momento de dízimos e ofertas. Esse é o dirigente de culto. Em seguida, a pregação da palavra e, por último, o apelo e oração final. Que apelo, Fátima? Apelo é depois da pregação da palavra, porque toda a palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mas toda palavra ela tem que nos levar a que quem está ouvindo deseje confessar que Jesus é o seu Senhor. Então, isso a gente chama de apelo. É quando nós apelamos. Apelamos não, que é muito forte essa palavra. É quando nós convidamos as pessoas a aceitar Jesus. Quem é que faz? O pregador da palavra, o pastor ou o ministro. Só quem ministra na Igreja Verbo da Vida é pastor? Não, ministro da palavra também. Geralmente são aqueles que Deus primeiramente chama, né? E também porque tem os critérios que a nossa igreja tem para chegar, para ministrar a palavra. Isso é a ordem do culto da igreja Verbo da Vida, amém? Podemos ir para o próximo, né? Porque senão meu tempo, né, pastor? Qual é o próximo? Pronto. E, antes de eu chegar aqui, veio no meu coração e eu vou falar para vocês, porque é muito importante desse departamento na nossa igreja. E eu não coloquei ele aqui, que é o departamento infantil. As nossas crianças, desde cedo, elas aprendem a palavra de Deus. Nós não estamos ali como apenas uma babá, alguém que brinca. Tem a hora da brincadeira? Tem, mas nós planejamos uma aula para eles aprenderem desde criancinha lá a palavra de Deus. Amém? E aqui nós agora, Felipe, eu já estou quase, faltam 5 minutos? Sério? Então vamos lá. Então agora nós vamos finalizar, né? Nós vamos finalizar dizendo para vocês o que nós, Verbo da Vida, cremos, o que nós defendemos. Alguém às vezes, ei, lá na tua igreja, tem aquela oração em línguas, tem não sei o quê. Então, agora, nós vamos ver o que nós, Igreja Verbo da Vida, cremos. Primeiro, nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos na Bíblia, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada, infalível e suficiente para nos guiar em toda a verdade. Aonde é que está isso, Fátima? Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. Nós não vamos abrir porque não dá tempo, mas vocês podem fazer um print e aí em casa, então eu vou estudar lá os versículos que está dizendo no que nós cremos, para ver se realmente está na Bíblia. Nós cremos em um só Deus. Cremos em um só Deus, eternamente existente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos em Jesus Cristo. Cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e é o único caminho para a salvação. Você vai ver essa verdade no livro de João 14, 6. Nós cremos na salvação. Nós cremos na salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e que é um presente de Deus. Isso está em Efésios 2, 8, 9. Nós cremos no Espírito Santo. Cremos na atuação e nos dons do Espírito Santo na vida da igreja, nas nossas vidas, gente, para edificação,
capacitação e serviço. Para você saber mais sobre isso, você vai lá no livro de Atos 1:8. Nós cremos em cura divina. Cremos na cura divina e no poder de Deus para restaurar o corpo, a alma e o espírito. Você pode ver isso no livro de Tiago 5:14 e 15. Nós cremos na ressurreição e na volta de Jesus. Nós cremos na ressurreição dos mortos e na volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Isso está em 1 Tessalonicenses 14, 16, 17. Nós cremos que a igreja é o corpo de Cristo, formada por todos os que creem. Cada cristão tem um propósito, uma função e um chamado. Vocês podem confirmar isso no livro de Coríntios, 1 Coríntios 12, 27. Nós cremos que temos uma missão, cremos que fomos chamados para viver pela fé, andar em amor e anunciar o evangelho a todas as pessoas. Isso está em Marcos 16, 15. Então, vocês podem printar se quiser e em casa estudar esses tópicos, né? Isso aí são os princípios que nós pregamos, que nós cremos, faz parte dos nossos valores, verbo da vida. Amém? Terminou o meu tempo, pastor? Então, a minha parte era essa, falar da organização do culto da nossa igreja. E assim, se a gente fosse falar tantas coisas sobre a nossa igreja, eu amo ser igreja verbo da vida, eu amo tudo que o Senhor traz para a nossa igreja, através de pessoas. E para terminar, como eu prometi, né, eu vou fazer um sorteio aqui de um livro maravilhoso que está dentro do tema. Aliás, tem outros livros, né? Mas acho que eu nem trouxe, nem passei, né, Alessandro, para ti. Mas esse livro aqui, ele quem recebê-lo vai ser realmente uma bênção. É um livro poderoso e que nos ensina a ser uma bênção para a nossa igreja. Então, quem ganhar, leia, medite e pratique. E se o irmão pedir emprestado, pode emprestar também, viu? Lá na nossa igreja, nós temos também uma livraria, Verbo Shop. Nós vamos chegar lá, viu? Amém. Então, agora vamos encerrar. Eu vou encerrar com uma oração de agradecimento a Deus. Vocês podem ficar de pé. Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Um tempo de ensino, um tempo de aprendizagem. Pai, nós estamos aqui, Pai, nos capacitando através da Tua palavra a ser a Tua igreja, Pai. Nós queremos ser a igreja do Senhor Jesus, a igreja verbo da vida, do Senhor Jesus em Gergelim, Pai. Para trazer pessoas para esse lugar, para ouvir dessa palavra, para aprender dela, Pai. Para andar nos teus caminhos, porque tua palavra diz que os teus caminhos são melhores que os meus, que os nossos. Pai, e eu declaro em nome de Jesus, essa igreja, verbo da vida Gergelim, avançando em conhecimento, crescimento espiritual. Eu declaro, Pai, que cada um aqui, Pai, que tira do seu tempo para vir para ouvir a Tua palavra, Pai, eles serão aquela terra fértil, Senhor. Eles vão produzir, Pai, a 100 por 1. Assim eu oro e eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém.